sabe o que tem por trás do sentimento de rejeição? Fica com a gente aqui nesse vídeo que a gente vai explicar. Eu sou Érica Carvalho, especialista em EFT. E eu sou Daniel Carvalho, reflexoterapeuta. Ok, Daniel, conta pra nós o que tem por trás do sentimento de rejeição. Geralmente, quando uma pessoa chega no meu consultório com um sentimento de rejeição muito forte, tendo essa queixa, a primeira coisa que eu vou investigar é a infância dessa pessoa. Então eu vou investigar para ver se ela teve bronquite na infância. Porque o sentimento de rejeição e a bronquite, elas estão intimamente ligadas. Geralmente, quando a criança teve bronquite, ela vai ter uma tendência na vida adulta de ter um sentimento de rejeição muito forte. Ok, e como tratar esse sentimento de rejeição com a reflexologia? Através dos estímulos, dos pontos específicos nos pés, nós buscamos o equilíbrio dessas terminações nervosas. A bronquite, ela parte de uma interpretação, muitas vezes, equivocada da criança. Então, muitas vezes, a criança está se sentindo rejeitada pelos pais e aí ela tem um padrão de se sentir rejeitada. Ou então, quando os pais, eles têm um grande dilema, eles precisam trabalhar, eles precisam desempenhar alguma atividade, mas eles têm a preocupação com os filhos. Essa má interpretação, esse equívoco de informações, muitas vezes pode gerar o sentimento de rejeição. Por mais que a bronquite seja um aspecto físico, ela parte de um padrão emocional do sentimento de rejeição. Pelo menos é assim que nós tratamos na reflexologia. Ok, então na verdade você está falando aqui que todas as pessoas que se sentem rejeitadas tiveram bronquite? Não necessariamente. Existem pessoas que apenas tiveram um sentimento de rejeição, mas não chegaram ao extremo de ter o processo de somatização para ir para a bronquite. Mas toda criança que teve bronquite, ela teve sentimentos de rejeição na infância e ela tem uma tendência de ter um sentimento de rejeição na vida adulta. Eu te perguntei isso porque eu tive bronquite na minha infância. Você teve bronquite? E geralmente quando a pessoa me fala que tem o sentimento de rejeição e ela teve bronquite na infância, geralmente eu faço uma pergunta para essa pessoa. Por um acaso a tua bronquite foi resolvida aos 7 anos de idade ou aos 14 anos de idade? A última crise que você teve foi aos 7 anos ou foi aos 14 anos de idade? E aí, Érica, como é que foi para você? Foi em alguma dessas duas idades que você resolveu a bronquite? Uau, como você sabe? Parece que você estava lá. Foi justamente aos 14 anos de idade. Porque esse é um outro padrão que nós identificamos, porque o que acontece? A criança, do 0 aos 7 anos de idade, ela está no círculo de influência da mãe. E dos 7 aos 14 anos de idade, ela está no círculo de influência do pai. Então, ela tem essas duas possibilidades de quebrar esse padrão. Então, quando aos 7 anos de idade ela consegue vencer esse padrão, dos 7 aos 14 ela já não precisa mais ter a bronquite, ela não precisa mais usar esse recurso. Se ela não conseguir vencer esse padrão até os 7 anos de idade, ela tem até os 14 anos de idade para quebrar novamente esse padrão. E aí é claro que existem muitas informações envolvidas, aqui eu estou simplificando um pouquinho, mas ela tem a chance de quebrar os 14 anos de idade e não vai ter mais bronquite na vida adulta. Mas isso não significa que o sentimento de rejeição não pode perdurar. Só que algumas pessoas não conseguem quebrar o padrão, nem aos 7, nem aos 14, e na vida adulta ela continua tendo crises de bronquite. E aí muitas vezes ela precisa de um processo terapêutico bem profundo para conseguir quebrar esse padrão e para ficar em paz com essas emoções que estão dentro dela. E Érica, aproveitando que você disse que você teve bronquite, você teve sentimento de rejeição na sua infância? Sim, tive muito sentimento de rejeição. E você sabia que toda pessoa que tem o sentimento de rejeição e que teve a bronquite, não necessariamente precisa ter os dois, tá? Ela pode ter apenas o sentimento de rejeição, ela pode ter apenas a bronquite ou ela pode ter as duas juntas. Você sabia que a pessoa que teve a bronquite na infância, ela tem um padrão comportamental que ela continua reproduzindo na vida adulta? Você sabe que padrão comportamental é esse? Eu já identifiquei esse padrão em mim. Geralmente as pessoas que têm o sentimento de rejeição, elas têm uma tendência de se sentir sempre
rejeitadas. Então acontecia muito comigo de repente ter algumas amigas e eu começava a ficar muito feliz com aquela amizade, me sentia amada, querida naquele grupo. Mas aquilo era tão gostoso, que sem saber eu acabava começando a mudar o meu padrão de comportamento, como se eu começasse meio que a ficar fria, distante dessas pessoas. Eu acho que eu até criava algumas historinhas mentais na minha cabeça e eu começava a me afastar. E quando eu começava a me afastar, eu sentia que as pessoas estavam mudando comigo, estranho isso. E de repente, passava um certo tempo, é como se eu conseguisse validar essa crença. Então você está querendo me dizer aqui que você gostava muito de estar no ambiente e por estar gostando tanto, isso dava tanto medo de ser rejeitada que você acabava rejeitando algumas pessoas. Então esse é o padrão comportamental que geralmente a gente identifica. A pessoa que tem um sentimento de rejeição muito forte, ela tem uma tendência de rejeitar primeiro, porque a dor da rejeição ela é tão forte, dói tanto para essa pessoa, que inconscientemente ela começa a se afastar de algumas pessoas. Só que aí ela acaba imaginando que são as pessoas que estão lá rejeitando ela. Ela não percebe que é o padrão de comportamento dela que gera essa circunstância. Você dá um gelo nas pessoas, aí quando você tenta se reaproximar, as pessoas te tratam de maneira diferente. Você fala, poxa vida, por que estão me rejeitando? Você não percebe que você que teve esse padrão comportamental que acabou levando as pessoas a te rejeitarem. Você conseguiu identificar isso na tua vida? Era exatamente isso que acontecia. Agora, para a gente finalizar, você pode deixar uma dica de como nós, que de repente temos o sentimento de rejeição, como nós podemos vencer isso através de um comportamento? Claro. E Érica, para poder explicar isso, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, você tem sentimentos de rejeição muito fortes? Fortes não, mas às vezes eu sinto um pouquinho daquele sentimento ainda. É uma lembrança. Uma lembrança do Então, sentimento. essa lembrança, ela nem é ruim, porque ela só veio como um mecanismo de defesa para te ajudar a entender qual é o padrão de comportamento que você deve ter. A pessoa que tem o sentimento, ou que tem o trauma, inclusive, de rejeição, na vida adulta, ela vai ter uma tendência de rejeitar algumas pessoas justamente por estar gostando daquela circunstância. Então, quando você se perceber com essa sensação bem de leve, se insira. Porque a pessoa, quando ela está ativando esse mecanismo, ela vai ter uma tendência de se afastar. Então você está numa rodinha de amigos e de repente você se sente meio deslocada e aí você vai ter uma tendência de começar a se afastar. Quando você começar a perceber isso, a grande dica comportamental é se faça presente, se insira para quebrar esse mecanismo e para você usar tudo isso a seu favor. Perfeito, incrível. Parece que você me descreveu assim completamente. Fez sentido para você esse aspecto da idade, o padrão de comportamento, a parte emocional? Fez total sentido. Geralmente é isso que nós encontramos no consultório quando nós vamos tratar alguém que chega com um sentimento de rejeição muito forte ou quando teve a bronquite. E isso acaba influenciando, inclusive, nos relacionamentos afetivos. Então, muitas vezes, essa pessoa ela precisa de uma ajuda terapêutica para poder se curar emocionalmente. Então, é muito importante que a pessoa busque um tratamento para se entender melhor. Ok, muita gratidão, foi incrível. Pessoal, se você está aqui, gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Setar.reflexologia, EFT Érica Carvalho e Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão pela presença, um grande abraço e até o próximo vídeo.